E aí, galera, como estamos? Tudo bem? Vamos de novo com mais uma aula aí, falando sobre as propriedades dos compostos que estão relacionadas com as chamadas forças intermoleculares. Então, esse é o módulo 18 e 19 do extensivo, é o módulo 11, terceirão extensivo noturno. Terceirão extensivo noturno pode fazer todos os exercícios do módulo 11, tá? Mais as questões que estão sendo colocadas no estudos. Então lembre-se aí, terceirão especialmente, essas questões de estudos é que vocês precisam saber, que está medindo para ver se vocês realmente estão trabalhando ou não. Isso faz parte aí das avaliações que nós temos. Então, vamos lá. Então, nós temos aí propriedades físicas, solubilidade. Quando nós falamos lá atrás, na aula passada, nas chamadas forças intermoleculares, já apareceu lá essa relação. A relação de ponto de fusão e ebulição, maior ou menor, em função dessas forças de atração. E também a solubilidade, Veja que nós já fizemos questões que estavam relacionadas a isso. Então, isso tudo tem a ver com as forças intermoleculares. Então, o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias, pessoal, vai variar de acordo com a força de atração. Então, se você considerar moléculas que têm massas moleculares aproximadamente iguais, aquela que tiver ligação de hidrogênio vai ter ponto de fusão e ebulição maior do que aquela que tiver de polo, que vai ser maior que aquela que tiver de polo induzido. Então, moléculas apolares devem ter ponto de fusão e ebulição menor do que moléculas polares, que devem ter ponto de fusão e ebulição menor que quem for polar, que tem ligação de hidrogênio. Só que cuidado que o ponto de fusão e ebulição não depende apenas da força de atração, depende também do peso molecular. E é uma questão de lógica, Imaginem, uma molequinha pequenininha, levinha, fácil de se transformar em vapor, fácil de se soltar. Uma molécula pesadona, grande, difícil de transformar em vapor. É você imaginar um cara magrinho, um cara gordão, querendo levantar voo, querendo voar. Lógico que o cara que é maior é mais difícil de voar. Pega um jumbo e um ultra leve. O jumbo precisa de muito mais energia para levantar voo. Porque é maior, mais pesado. Então, quanto mais pesada for a molécula, maior o ponto de fusão e ebulição. Mas só que não depende só disso, depende das forças de atração. Quando as forças de atração são fracas, quando uma molécula segura a outra bem fracamente, é fácil dela se desgrudar e ir embora. Quando a molécula segura a outra com muito mais força, uma está atraída pela outra com bastante força, é difícil você romper essa ligação. Tem que precisar mais energia para isso. E aí é que entra essa diferença que está colocada aqui. Por isso que moléculas que têm ligação de hidrogênio devem ter ponto de fusão e ebulição maior. Por isso que a água tem um ponto de fusão e ebulição tão alto. Porque ela tem, além de ter uma força de atração forte, ela tem 4 ligações de hidrogênio acontecendo entre suas moléculas. Vamos lá. Aí daí ela teria esse ponto de fusão e ebulição alto. Então o flúor, o HCl, a água, veja o aumento que ocorre. Por que o HCl tem ponto de fusão e ebulição maior do que o flúor? Se pegar os pesos moleculares, esse é 38 e esse aqui é 36,5. Mesma massa praticamente. E esse tem uma diferença de 100 graus aí no ponto de fusão e ebulição, justamente no ponto de ebulição no caso, justamente em função de que a força de atração no HCl é de polo e aqui é de polo induzido. E a água maior ainda, o ponto de ebulição da água 100 graus, 180 graus de diferença, apesar de ser menor, a massa dela é 18, porque ela tem ligação de hidrogênio. E não só tem ligação de hidrogênio, como tem muita ligação de hidrogênio. São 4 ligações acontecendo. Isso faz com que ela seja anormalmente elevada no seu ponto de fusão e ebulição. Depois tem moléculas com o mesmo tipo de força, Moléculas com o mesmo tipo de força molecular, aí quem determina é o peso molecular. Então, se você pegar o flúor, cloro, bromio,
Pega os pesos moleculares, ó, 38, 71, 160, 254. Como a massa do iodo é muito maior que o do flúor, então o ponto de fusão e ebulição dele deve ser muito maior. Tanto é que o flúor é um gás e o iodo é um sólido. Percebe? Ó? Menos 188 para mais 184. Olha a diferença. 372 graus de diferença, sendo ambas moléculas apolares. Isso justamente em função, né, do peso molecular. Então, sendo a força a mesma, quem determina é o peso. Tudo bem? E aí começa a acontecer outros detalhes, né? Então, às vezes tu tem a mesma força e o mesmo peso. Compostos orgânicos, por exemplo. Aí tu tem cadeia normal ramificada. Quando a cadeia é normal, pessoal, a interação entre as moléculas se dá de maneira mais fácil. É mais fácil essa molécula interagir com outra igual a ela do que uma que tem a ramificação. Porque quando tu coloca a ramificação, essa ramificação atrapalha a aproximação de uma com a outra. É como se tu botar um galho, Bota um galho no meio do caminho. Tem uma ramificação ali, quando uma molécula vai encaixar na outra, esse encaixe não se dá de maneira tão adequada, porque tem uma coisa, Tem um troço assim para fora, um galho aparecendo. Então, quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, mais difícil é a interação entre as moléculas. Então, olha, todas têm 5 carbonos, todas elas têm o mesmo número de hidrogênios, que são 12, então é C5H12 para todos, um hidrocarboneto, um alcano. Então, todos têm a mesma massa molar, mas os pontos de fusão e ebulição são diferentes. Ó. Esse aqui, o ponto de ebulição é 36, esse é 9,5. Isso se dá pela, a forma como as moléculas estão interagindo em função da estrutura da molécula. Então, a estrutura molecular também influencia no ponto de fusão e ebulição. Tá vendo? E aí vem a solubilidade, ó, que também tem tudo a ver com isso. Para que você tenha um sistema homogêneo, para que você consiga dissolver uma substância na outra, uma substância tem que interagir com a outra. Então, se tu botar sal em água, por exemplo, por que o sal é solúvel em água? Porque o sal, quando cai na água, ele se transforma nos respectivos íons, Na+, e Cl-. E a água sendo polar, esses íons vão criar com a água forças de atração. Agora, muito cuidado aqui. Ó. Essas forças de atração não vão ser chamadas de intermoleculares, porque o Na+, e o Cl- não são moléculas. Então, essa é uma interação, por favor, destaque isso, que eles já cobraram, chamada interação íon-dipolo, que é uma interação mais forte, inclusive, que a ligação de hidrogênio. Então, quando nós estabelecemos ordem de grandeza nessas forças de atração, a mais forte de todas as ligações, ligação iônica. Por isso que todo composto iônico é sólido de altos pontos de fusão e ebulição. Segunda, ligação metálica. Por isso que todo metal é sólido, mas tem uma exceção, que é o mercúrio, já tem exceção. Depois vem ligação covalente, que é a terceira mais forte. Então veja que as interatômicas entre átomos todas são mais fortes que as intermoleculares. Depois viria a ligação de hidrogênio, mas entre a covalente e a ligação de hidrogênio tem essa que estamos comentando agora, que é a chamada interação íon-dipolo, que é uma ligação extremamente forte. Não é interatômica, não é intermolecular, não é entre moléculas, é uma interação entre molécula e íon. Então, todo composto iônico que se dissolve em água vai interagir com a água através dessa chamada interação íon-dipolo, que é uma interação mais forte, inclusive, que a ligação de hidrogênio. Obviamente que isso vai alterar as características, as propriedades da água, vai alterar o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água, e depois, mais tarde, você vai estudar isso, vai ser chamadas propriedades coligativas, que tem a ver com essas interações que estão acontecendo aí. Tudo bem? Então, perceba que quando esse íon aí interagiu com a água, ocorreu um processo de interação que nós chamamos de hidratação ou solvatação. Hidratação é quando a solvatação é pela água.
Solvatação é quando isso acontece com qualquer solvente, inclusive a água. Então, se eu tivesse colocado sal em álcool, por exemplo, se o sal se dissolve em água, em álcool, a gente diz que o álcool vai solvatar esse íon. Eu não posso dizer que vai hidratar, porque hidratação é a solvatação pela água. Então, quando é água, eu posso chamar de solvatação ou hidratação. Quando é qualquer outro solvente, eu chamo de solvatação. Então, a solvatação é a interação entre o solvente e o soluto, que é aquilo que está dissolvendo no solvente. E essa dissolução só está acontecendo porque existe similaridade entre eles. Então, o polar dissolve-se em polar, o apolar em apolar. O polar interage com o polar, o apolar com o apolar. Daí que vem a famosa regra de solubilidade. O semelhante dissolve o semelhante. Então, de acordo com essa regra, polar dissolve polar, ou polar dissolve composto iônico, apolar dissolve apolar. Então, isso tem tudo a ver, gente, com polaridade. Por isso que a gente precisa saber polaridade. Se tu não souber polaridade, tu não sabe forças intermoleculares e tu não sabe solubilidade. E aí, consequente, propriedades físicas das substâncias, né? Que é uma coisa que tem, como eu falei para vocês, tem sido muito cobrada. E dentro dessa perspectiva aí, dentro desse assunto, já entra a ação do sabão. Você sabe que o sabão dissolve gordura. Por que o sabão dissolve gordura? Porque o sabão tem as duas partes, a parte polar e a parte apolar. O salbão, o nome, salbão, o Mirão fala lá com vocês, é um sal. Tem uma cabeçona iônica, por isso que é um sal, e um rabão apolar, que é o hidrocarboneto. Essa parte apolar, que nós chamamos de hidrofóbica, fobia, medo da água, lipofílica, amigo da gordura, lipoaspiração, aspiração de gordura. Tá? Então, prefixo lipo quer dizer gordura. Então, a lipofílica, amigo da gordura, filia, amigo, gosta. Então, essa parte apolar, hidrofóbica, é lipofílica, dissolve-se na gordura. Esta parte polar ou iônica, iônica é polar, ela é hidrofílica, gosta da água, e é lipofóbica, não gosta da gordura. Então, o que o sabão faz? O sabão consegue interagir com a gordura através da sua parte não polar e consegue interagir com a água através da sua parte polar. Por isso, nós dizemos ele tem caráter anfifílico, anfipático ou anfiprótico. Então, esse nome anfifílico tem a ver com essa característica, ser solúvel tanto em polar quanto apolar. Então, quando o sabão vai se dissolver a gordura em água, pessoal, na verdade é um dissolver que não é dissolver. É um homogêneo que não é homogêneo. Porque, na verdade, o que o sabão faz, através da sua parte apolar, ele é como se fosse alfinetes, que ele alfineta as partículas de gordura e fica com toda a parte polar para o lado de fora. Olha o que aconteceu ali. Gota de gordura, moléculas de sabão, alfinetando a gotícula de gordura com sua parte apolar e deixando as suas cabeças polares para o lado de fora. Então ele cria uma micela, que é uma macromolécula, um macrocomposto, né, que passa a ser polar, porque toda a sua parte externa é polar. Então isso te dá uma aparente solubilidade em água. E por que aparente solubilidade? Porque, na verdade, essa micela ela é tão grande que não se considera que isso é uma mistura homogênea. Isso, na verdade, é um coloide. Né? É uma dispersão coloidal, porque esse tamanho de partícula ele é visível no microscópio. É tipo gelatina em água. Não é homogênea. É heterogênea. Eu consigo enxergar as moléculas de gelatina. É tipo sangue. Corta o pulso com uma gilete. Tira um copinho de sangue, vai olhar no microscópio e ver se tu não enxerga mais de uma fase.
Então o sangue, as hemácias são visíveis no microscópio, assim como essas micelas são visíveis, assim como a molécula que nós temos na gelatina é visível, né? Porque nós temos esse tamanho de molécula aí que passa a ser visível no microscópio. Então, é importante que tu saiba que existem determinadas substâncias, que aí a gente chama que tem caráter anfifílico, que tem essa capacidade de se dissolver tanto em polar quanto apolar. Então, tem a parte hidrofóbica e hidrofílica, lipofóbica, lipofílica. Você tem que saber esses nomes, anfifílico, anfipático. Então, anfifílico, anfipático consegue se dissolver tanto em polar quanto apolar. Hidrofóbica, não gosta de água, não se dissolve em água. Hidrofílica, dissolve-se em água. Lipofóbica, não dissolve em gordura. Lipofílica, dissolve-se em gordura. Então nós dizemos que o sabão, os detergentes têm capacidade emulsificadora. Formam o que nós chamamos uma emulsão, é tipo uma maionese. A maionese tem aparência de mistura homogênea, mas não é homogênea. Então, o sabão tem esse poder emulsificador, de formação de estruturas que têm a aparência de homogêneo. Então eu consigo tirar a gordura da água usando essas substâncias. Então nós temos uma série de exercícios aí, pessoal, que estão no módulo 18 e 19, então, do extensivo, e no módulo 11 do terceirão extensivo noturno. Módulo 11 esse, que o pessoal do extensivo noturno tem que fazer ele de maneira completa. E o extensivo faça módulo 18 e 19. Então, o quadro a seguir indica características referentes às substâncias A, B, C e D, que ao serem testadas em relação à propriedade de condutividade elétrica. Aliás, só uma chamada de atenção aqui, pessoal do extensivo, que aqui quando nós entramos nas propriedades físicas desses compostos, veja que a paginação mudou, porque na verdade, não apareceu muito bem aqui, mas porque na verdade você muda de apostila, tá? Então aqui a apostila já troca de uma para outra, e o terceirão extensivo noturno continua na mesma apostila, tá? Então, módulo 18 está numa apostila, módulo 19 está na outra apostila, tá? Então, olha aqui, o quadro a seguir indica características referentes às substâncias A, B, C e D, ao serem testadas em relação à propriedade da condutividade elétrica. Na fase sólida, não conduz corrente elétrica, mas quando se dissolve em água, conduz corrente elétrica. Quem é que sólido não conduz, mas conduz em água? Composto iônico, Líquido que, mesmo quando se dissolve em água, não conduz eletricidade. Que líquido é esse? Na fase sólida, conduz corrente elétrica e não se dissolve em água. Pode ser um metal, Na fase sólida, não conduz corrente elétrica e, ao se dissolver em água, também não conduz eletricidade. Então pode ser um composto covalente, então tem que ver o que nós temos aí. Então, considerando as substâncias etanol, cloreto de sódio, zinco e sacarose, tudo conhecido. Aí tu tem que analisar entre eles, quem é que na fase sólida não conduz corrente elétrica, mas se dissolve em água, conduz? Vai ser o cloreto de sódio. Então tu já sabe que a substância A é o cloreto de sódio. Quem é que, líquido que, mesmo quando se dissolve em água, não conduz corrente elétrica? Quem é esse líquido? Álcool. Dissolve-se em água e não conduz, porque é um composto orgânico, não forma íon. Então, A é sal, B é o etanol. Depois, na fase sólida, conduz e não se dissolve em água. Metal, conduz e não dissolve em água. Opa, onde é que eu estou? Perdi, voltei. Na fase sólida não conduz, quando se dissolve em água também não conduz. É um composto covalente, que é a sacarose, o açúcar. Não conduz como sólido e não conduz dissolvido em água. Pronto. Aí tu vai analisando as características de cada um. Tudo bem?
Então, essa questão é a questão número 1 do módulo 18 e é também a questão número 1, acredito, do módulo 11. Tudo bem? Depois vem a questão número 1 do módulo 11. Não, então aquela não é o do módulo 11. Então, essa aqui não está no módulo 11. Tá? Então, essa é a questão número 1 do módulo 11 e a questão número 2 do módulo 19. Considere que no experimento foram colocados em 3 copos em proporções idênticas os seguintes líquidos: água e etanol, gasolina e querosene, água e gasolina. Tudo bem? Com base nos conceitos de polaridade e solubilidade, assinada é incorreta. Apenas nos copos 1 e 2, os líquidos misturados formam homogêneo. Água e etanol homogêneo, gasolina e hidrogênio. É homogêneo. Tá certo? Gasolina e carboneto, querosene também. Pois são solúveis entre si. Então, ele quer saber a incorreta. Então, apenas nos copos 1 e 2, os líquidos misturados formam um sistema homogêneo. Isso é verdade, pois são solúveis entre si. No copo 1, forma-se um sistema homogêneo. Sim. Com substâncias de igual polaridade? Sim. Nos copos 2 e 3 são heterogêneos? Não. Copo 2, gasolina e querosene são homogêneos porque ambos são apolares. Então, resposta, letra B de Brasil, B de bonito, B de eu mesmo. Questão número 1 do módulo 19. Não tem no módulo 11. A solubilidade das substâncias depende principalmente das forças intermoleculares existentes entre as moléculas em questão. A força intermolecular, por sua vez, depende da polaridade. Aí também da geometria. Com base nisso, o metanol é menos solúvel em água do que o hexanol. Não, né? Por que não? Metanol, 1 carbono. Hexanol, 6 carbonos. Quanto mais carbonos tiver, menos solúvel em água. Então, o metanol é mais solúvel. O benzeno é o melhor solvente para o metanol que a água. O benzeno é apolar. O metanol é polar. Então, o benzeno deve ser melhor solvente. O etanol é mais solúvel em água que o etoxetano. Sim, né, gente? Por quê? O etanol é polar, o etano também é polar, só que o etanol faz ligação de hidrogênio e o etoxetano não. Então aí você tem que o etanol é mais solúvel em água, porque faz com a água ligação de hidrogênio, que o etoxetano. Agora, cuidado, se tu não souber composto orgânico também, tu não vai saber resolver isso aqui. O etoxetano é um éter. Éteres são polares, porém pouco polares. Então o etoxetano, a solubilidade em água é bem baixa. Aqui é o éter comum, o éter de etílico. Segue a brincadeira. Olha essa questão, que está no módulo 18, questão 2 do módulo 18. O terceirão extensivo noturno não tem essa questão. Considerando a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, a produção de CO2 e água. CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular? Não, né, gente? CO2 e água têm geometrias diferentes. Porque o CO2 é linear, a água é angular, então falso. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2, verdade, pois as moléculas de água na fase líquida unem-se por ligações de hidrogênio, interação intermolecular extremamente intensa, verdade. A molécula de CO2 é polar? Não, porque o CO2 sendo linear, as ligações são polares, porém a molécula é apolar. A temperatura de fusão do CO2 é maior que a da água? Não, também. Interação é menor. O nóxido do carbono na molécula de CO2 é mais 4? Sim. O O menos 2, C mais 4. Correto, afirmativo. A resposta está aí. Seguindo então, senhores, temos aí questão número 2 do módulo 18 e também módulo 11. O gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição dos bromoalcanos para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. Então tá aí, um CNH2N mais um BR. Esse é o gráfico. Considerando as propriedades periódicas dos halogênios, ao
alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperaturas de ebulição versus tamanho da cadeia carbônica para CnH2n mais 1 flúor e CnH2n mais 1 iodo. Então vejo o que muda desse em relação aos outros dois, que aqui tu tem bromo, numa tu tem flúor, na outra você tem iodo. Portanto, são moléculas com mesma, praticamente, polaridade. Né? Lógico que o flúor é mais eletronegativo, mas isso não vai influenciar, porque ele não passa a ligar H com F. Então, todos são polares. Se todos são polares, todos têm a mesma força de atração, que é de polo. E se a força de atração é a mesma, quem determina a força, quem determina os diferentes pontos de fusão e ebulição, a intensidade da força, é o peso molecular. Portanto, o CnH2n mais 1 ligado com flúor deve ter pontos de fusão e ebulição menores do que aqueles ligados com bromo, do que aqueles ligados com iodo. Então, as que têm molécula de, as que têm um átomo de iodo deve ter ponto de fusão e ebulição maior do que quem tem bromo, que é maior do que tem flúor. Então, o iodo, que é a bolinha, tem que ficar embaixo desse aqui, e o flúor, que é o quadradinho, tem que ficar em cima desse aqui. Entenderam a lógica? Então, olhando, né, pelo que está aí, ó, flúor, que tem ponto de fusão e ebulição menor, fica embaixo. Iodo, que tem ponto de fusão e ebulição maior, fica em cima. Entenderam a lógica? Então, aquele que tem ponto de fusão e ebulição maior é o que tem maior massa molar. Tudo bem? Não sei se de repente antes eu não falei invertido, mas essa é a lógica. Então, a resposta, letra E. Né? Enquanto que o triângulozinho, que é do bromo, né, está aqui no meio. Ó. Então, o maior ponto de fusão e ebulição é o que tem maior massa molar. O menor ponto de fusão e ebulição é o que tem menor massa molar. Tranquilo? Então, nessa questão anterior aí, pessoal, só tome cuidado, não pensar que aqui tem flúor, vai fazer ligação de hidrogênio, tá? Não vai, porque não tem H ligado com F. Flúor só faz ligação de hidrogênio no HF, só. Tá? Nos demais casos, não. Bueno, questãozinha do Enem, os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens, filmes plásticos. Por exemplo, na figura estão relacionados a estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros e eles são comuns. Então aí estão os monômeros, que aí juntando um monte, né, vira poliacrilonitila. PVC, que é policloreto de vinilo, então esse é um monômero. Bota um monte desse ligado, vira um polímero. Estileno vira o poliestireno e assim por diante. O etileno vira o polietileno. Então, dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que tem apresenta solubilidade em água é aquele que for mais polar. E o mais polar é o que deriva da acrilamida. Portanto, a poliacrilamida. Tá? Porque tem os grupos aí, NH2O. Então, isso, né, confere polaridade à estrutura. O resto, praticamente, esse tem uma certa polaridade, né, mas bem pouco polar, porque o cloro ligado aqui a 2 carbonos dá uma certa polaridade. E o resto é tudo apolar. Tá? Então, tá aí. Questãozinha da CAF. Nessa questão, diz assim, o estado físico das substâncias depende da força de atração entre suas moléculas. É basicamente do que depende. A existência de dipolos elétricos na água faz com que as moléculas se atraiam fortemente, levando-as ao estado gasoso. Se elas se atraem fortemente, leva ao estado líquido ou sólido. No caso, ao estado líquido, já que ela é líquida. A água, apesar de sólida na sua... Não, né, gente? A água não é sólida. A água e o óleo não são miscíveis, verdade? Por serem ambos apolares. Mentira. Se ambos fossem apolares, seriam miscíveis. Alguns processos físicos exotérmicos são comuns em nosso cotidiano, como a fusão do gelo ou a evaporação da água.
Fusão, sólido para líquido, evaporação, líquido para gás. São processos endotérmicos e não exotérmicos. Portanto, a afirmativa é incorreta. Ok? O 10, que assinale a alternativa correta em relação às características da molécula de amônia e do tetracloreto de carbono. Amônia é polar? Sim, piramidal. E se é polar, é solúvel em água? Verdade. Tetracloreto é polar? Não. Por que não? Porque ele é tetraédrico. E tetraédrico com ligantes iguais é apolar. Amônia é polar? Sim. Pouco solúvel em água? Não. Se é polar, é solúvel em água. Amônia é apolar? Não. Amônia é polar e solúvel em água? Sim. Tetracloreto é apolar e pouco solúvel em água? Sim, verdade. Então, afirmativa D de jeans. Tá aí. Tudo bem até aqui? Então, acabamos de fazer essa questão, né? E aí você vai observar que a partir daqui nós temos várias questões extremamente importantes, aí muita questão da UFSC, como eu falei para vocês. E como na aula anterior eu também já deixei de fazer um monte de questão em função que a aula no fim ficou muito grande, né? Então eu vou fazer a próxima aula, que é a aula 19, tá? Então vocês aguardem essa aula 19. Eu vou resolver os exercícios que ficaram da aula 17, mais os exercícios que ficaram da aula 18. Tá? Então nós vamos fazer uma aula só de exercícios, que vai ser a aula 19. Enquanto isso, você vai fazendo essas aulas, né? Se quiser depois já ir fazendo esses exercícios. E aí, dentro da dúvida, aí você vai resolver. Mas eu vou resolver esses exercícios com vocês, tá, pessoal? Que são questões muito importantes. Aí você observa, como eu falei para vocês anteriormente, que muita questão dessas, né, muitas dessas questões, né, são importantíssimas para a UFSC, que a UFSC cobra demais esse assunto e nós não podemos deixar, né, de falar sobre todos eles. Tá bom? Valeu? Então, voltamos depois com uma aula só de exercícios.